E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Daniel. Hoje eu tenho que trazer aqui para vocês uma parte bem básica sobre alguns conceitos de front-end, principalmente no contexto de formulário. Tá? Eu acho que é muito importante que a gente consiga estar trazendo, abordando um pouco desses tópicos aqui. Eu acredito que ele seja bastante proveitoso para aqueles que estão iniciando, para aqueles que já trabalham na área. Então, eu quero trazer hoje uma visão de como o mercado ele tem se comportado referente à utilização de algumas bibliotecas, mais especificamente o React Hookform e o Zod, para poder fazer a validação desses campos do formulário. Beleza? Então, segue aqui comigo que a gente vai fazer uma passagem bem rápida de como aquilo era feito anteriormente, né? E como que a gente vai conseguir verificar com uma forma um pouco mais atualizada, um pouco mais, até mesmo mais fácil, para a gente conseguir fazer essa validação aqui no front-end. Beleza? Então aqui eu já tenho as duas formas criadas, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Eu vou fazer primeiro aqui, trazer para vocês como que seria feito, né? Sem o React Hook Form. Então, só para vocês verem, a gente consegue ter aqui algumas informações, ó. Vou até deixar aqui do lado, tá? Para a gente poder já vendo como que está sendo feito a renderização. Aqui é um formulário comum. Deixei bem simples, sem estilização, só para a gente poder saber. Ah, então eu posso vir aqui e colocar meu nome, Daniel, meu e-mail e a cidade, por exemplo, São Paulo. E como que isso daqui funcionaria, né? Como que isso daqui ficaria, seria feito? A gente tem a renderização desses, como vocês podem ver aqui no código, ó, é um formulário comum, tá? Onde a gente tem umas divs que envolvem a label e o input e uma possível mensagem de erro aqui, certo? E como que essa mensagem de erro ela aparece? Por exemplo, o meu campo nome, ele é um campo obrigatório. Se eu venho aqui e coloco em enviar, ele aparece para mim assim, ó, o nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Beleza? E como que isso está sendo feito para poder ser renderizado em tela? Tá? Eu faço a validação, eu chego até aqui, capturo as informações do meu formulário. Como que eu faço essa captura? Através do meu botão de submit aqui embaixo, certo? Eu tenho no meu formulário aqui a handle submit. Na handle submit, eu preciso fazer a captura do evento do envio do formulário. Então, eu tenho esse prevent default aqui para que ele não precise, primeiro, me levar para alguma outra ação, para algum outro local, e ele me permanece, ele faz com que eu consiga permanecer na mesma página inicialmente, e eu consiga, então, fazer as validações necessárias que eu preciso para poder efetivamente, posterior a essa validação, submitar e enviar o meu formulário. Tá? Seja para qualquer coisa que faça sentido, seja uma API, seja um outro serviço de terceiro, seja o que for que eu precise para esse formulário aqui. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem um form data, tá? Esse form data, a gente cria um novo form data aqui com os dados que estão vindo do nosso formulário. Ah, existem N outras formas de a gente capturar isso, a gente poderia criar estados aqui, passar os estados em cada um dos nossos inputs ali e a gente conseguir capturar essa informação. Então, isso não é tanto o que a gente quer trazer aqui, a informação mesmo que a gente quer trazer aqui para vocês é como que eu faria essas validações. Beleza? Então, aqui o que eu preciso fazer? Eu faço a validação seguinte: se data.nome é o que está vindo dessa informação aqui, ela existe. Se ela não existir, o nome deve ter pelo menos 3 caracteres, que é exatamente o que está aqui. Tá? Poderia ter várias, vários níveis aqui de validações. Inclusive, a gente vai ver lá no Zod que a gente consegue fazer isso. Eu poderia ver só se data.nome existe, se não existir, poderia colocar que o campo é obrigatório, depois eu poderia verificar se ele tem um número mínimo de informações também, de caracteres, né, no caso, e, e aí a gente conseguiria fazer essa validação aqui. Beleza? Então, essa é a forma. Então, vejam que eu preciso entrar, eu preciso receber o evento do formulário, eu preciso gerar esse form data, capturar as informações, depois eu preciso fazer uma validação aqui, inserir as informações no objeto e só aí eu faço
o envio das informações, né? Eu dou um set form erro aqui e estou olhando para isso aqui embaixo. Olhando para form erro ponto cidade, ponto e-mail e ponto nome, né? Isso é o que está fazendo sentido aqui em relação ao que a gente está validando nesse tipo de formulário. Beleza? E aqui tinha deixado só um console, né? Para poder saber o que estava chegando para mim aqui. Mas é exatamente o que eu já coloquei ali. Seria o quê? Seria o meu nome vazio, o meu e-mail com o meu e-mail aqui e a cidade de São Paulo. Beleza? Agora a gente vai para uma outra abordagem, tá? Um pouco diferente do que a gente está aqui. Vejam que é praticamente o mesmo formulário, tá? Mudando só algumas coisas, mas a gente tem um conceito um pouco diferente do que está sendo proposto aqui para fazer, tá? Primeiro de tudo, o ZOD ele passa a ser o nosso validador das nossas entradas no formulário, tá? Essas entradas do formulário, o que elas fazem? Como que elas serão validadas? Lembra que lá no outro exemplo que eu dei agora, a gente tinha que pegar, capturar as informações, gerar o form data e tudo? Ou seja, isso daqui já vai estar sendo validado antes de chegar lá na minha função de envio de submissão do meu formulário. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Veja que lembra que eu falei dos níveis que a gente tinha de validação? Veja só, aqui eu estou validando que o meu nome ele é uma string, precisa ser uma string, ele precisa ter no mínimo um caractere, tá? E se ele não tiver um caractere, eu vou falar o seguinte: o nome é obrigatório, tá? Se ele não tiver no mínimo 2 caracteres, tiver um, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui A, eu tento enviar, o nome deve ter pelo menos 2 caracteres. Se eu tiro aqui, o nome é obrigatório. Tá vendo? Então aqui eu consigo fazer níveis de validação de uma maneira muito mais simples do que eu faria lá dentro, certo? Aqui a gente tem a questão do e-mail também, onde o e-mail é obrigatório, cidade é obrigatória, a gente faria todas essas validações aqui. E o que muda? Aqui a gente passa a utilizar agora o React Hook Form, que são essas duas bibliotecas que a gente tem aqui, ó. O ZOD, né? Igual eu já comentei, já dei uma breve introdução aqui para vocês, e o React Hook Form. O React Hook Form ele vai dar possibilidade para a gente poder fazer a manipulação do nosso formulário. E como que isso vai acontecer? Através dessa maneira aqui, ó. A gente tem o useform e dentro desse useform eu estou desestruturando o register, o handle submit e o form state, que seriam os estados de erro do meu formulário. Beleza? Aqui eu tenho um resolver, que vai ser o que é o resolver? É aquele que vai fazer com que eu tenha o meu form esquema, ele seja o validador do meu, ou seja, ele seja o resolvedor, né? Vamos trazer aqui. Ele quem vai trazer a consistência da minha informação aqui dentro do meu formulário. Beleza? Então a gente passa o esquema que nós criamos aqui. Ele está até criado fora, né, da nossa página, para que ele não tem problema, poderia ser internamente também, mas a nível de escrita de código, isso daqui não vai fazer diferença para esse contexto que nós temos. Beleza? Então a gente tem aqui os default values, que eu consigo colocar aqui os valores que serão iniciais. Por exemplo, se eu quisesse que o valor inicial fosse Daniel, eu poderia vir aqui e ele já teria o valor aparecendo aqui em tela como Daniel para mim. E todas as vezes que eu atualizar, o nome também vai ser Daniel. Tá? Então é uma facilidade a mais que a gente tem também dentro da utilização do ZOD com o React Hook Form. Beleza? Apesar disso aqui ser só uma questão específica do React Hook Form. Beleza, vamos lá então. Aqui, ó, veja que eu tenho uma função que é igual a handle submit que eu tinha lá atrás, lá no meu outro exemplo. Aqui é o único nome que ela tá é o onSubmit. Beleza? Dito isso, a gente tem aqui, ó, um pouco diferente do que a gente tinha lá. Veja que aqui agora, ó, eu encapsulo a minha onSubmit, que é onde eu criei a minha função de submissão, tá? E o que eu passo por volta daquilo? É como se eu estivesse chamando uma função dentro de outra função. Esse handle submit aqui, ó, ele é uma função que a gente tem, tá? Então ele é um useform handle submit aqui, que é o que a gente utiliza para poder conseguir estar submitando. E ele quem vai ficar
responsável por capturar as informações do meu formulário, fazer as validações juntamente com o Zod nisso aqui. Beleza? Então, tudo isso aqui, ó, veja que eu tenho mais ou menos as mesmas coisas que lá, só que um pouco diferente aqui. Agora eu tenho um registro aqui, é um register que eu peguei ele daqui do meu Hookform, ou seja, todos os valores que estão sendo inseridos aqui, por exemplo, se eu faço a inserção dos meus dados aqui, ó, ele automaticamente já vai sair dentro de uma informação data aqui para mim. E caso eu não tenha essas informações, se eu tiver algum erro, por exemplo, ó, suponhamos que eu não mande o nome, ele já faz para mim a validação aqui, ó. Veja que eu não preciso estar enviando novamente o meu formulário para que a gente consiga tá trazendo essas informações, tá fazendo a validação dessas informações. Esse aqui foi um vídeo bem rápido para poder estar tentando explicar um pouco para vocês de como que o mercado tem absorvido essas duas tecnologias, essas duas informações, né, essas duas bibliotecas, que elas trabalham muito bem em conjunto. Então, isso é de extrema importância para que a gente consiga trabalhar hoje em diversos sistemas que nós vamos desenvolver, seja sistemas para empresas nas quais a gente está trabalhando, sistemas próprios nossos, principalmente para estudo. Né? A gente consegue fazer uma validação e trazer muito daquilo que o mercado já vem utilizando em relação a todos esses conceitos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais vídeos aqui para vocês, trazendo um pouco até mesmo da minha rotina de trabalho, do que eu tenho visto de algumas coisas de inteligência artificial, das melhores práticas que eu consigo ver hoje com a experiência que eu tenho. E eu espero trazer isso para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Beleza? Fiquem com Deus. Até breve e até a próxima.